Já chegou a matar conflitos. Pronto, Aquele estava melhor, não? mata, né? Adiós. Do Senhor Jesus Cristo, paz a todos, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos a esta live, sejam todos bem-vindos à Casa de Mudança e sejam todos bem-vindos a este programa Meu Casamento, Momambo. Sejam todos bem-vindos. Please, vai partilhando essa live, vai chamar o teu esposo, vai chamar a tua esposa, a noiva também vale. Se quiser chamar também o ex, chama, para resolvermos alguns problemas que não foram resolvidos. Então vão entrando, partilha alguma coisa que você pode fazer exageradamente nessa noite, é partilhar essa live. E convidar alguém a estar conosco nesta noite. Partilha o máximo que você puder. Vamos esperar um pouquinho que vocês entrem e juntem-se a nós nessa noite, para falar de um assunto daqueles assim, que vai te ajudar. Vocês já sabem, aqui não há... Please, entrem, convida alguém a estar conosco, menciona alguém nos comentários. Hoje a noite promete e acredita que o teu casamento depois dessa noite já não será a mesma coisa. Vocês vão ter uma nova visão, a vossa visão vai ser ampliada e vocês vão receber nessa noite ferramentas que vão lhe ajudar a levar o vosso casamento, o barco do vosso casamento para frente. Então partilha o máximo que você puder e junta-te a nós nessa noite, em nome de Jesus. E como é um programa de jovens para jovens também, e sobretudo de crentes para crentes, vamos começar com oração, como sempre, e vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite, queremos te agradecer por esta oportunidade, queremos te agradecer por este privilégio que o Senhor nos concede nessa noite.
queremos consagrar este momento nas suas santas e poderosas mãos. Sirva-te desta live como um canal para trazer restauração na família de alguém. Sirva desta live como um canal para trazer mudanças num lar que está desestruturado, no nome poderoso de Jesus Cristo. Espírito do vivo Deus, tens total liberdade. Sirva-te de nós como teus instrumentos nessa noite, no nome glorioso de Jesus Cristo. Assim nós oramos. Amém. Amém. Bom, mais uma vez sejam todos bem-vindos à Casa de Mudança, sejam todos bem-vindos a este programa Meu Casamento. E esta noite eu estou com convidados daqueles assim, que vão te ajudar muito. Se o teu esposo está aí de lado, diga, hoje vamos ser ajudados. Se é a tua noiva que está aí de lado, diga, hoje é lições. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Esta noite nós vamos abordar debaixo desse tema resolução de conflitos ou resolvendo conflitos. E para isso nós temos nessa noite a nossa irmã. Aleluia! Temos aqui entre nós também o irmão Constantino Clemente. Paz. E temos entre nós também o pastor Silas Albano. Então, estes são os convidados que esta noite vão nos ajudar a entender. Será que existem conflitos? Oi, gente. No casamento existe conflitos? É uma fantasia? Irmã Aleluia, existe conflitos? Of course, com certeza. Paz, Senhor, a todos que estão neste momento a acompanhar a live, sejam todos bem-vindos. Assim como disse o Mano Grace, partilha, porque Yes. com certeza que a mensagem de hoje vai edificar alguma família, algum casal neste momento. Conflitos existem. Existem. Constantino está de acordo que existem conflitos no lar. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor a todos os irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Convido o seu parceiro para responder à pergunta do nosso irmão Grace Zola. Existe. Pastor, o anormal também. é não existir. O anormal é não É existir. não existir Assim conflitos. mesmo. Pastor, está de acordo que no lar existem conflitos? Paz do Senhor a todos, internautas. Antes de responder à questão, queria só solicitar mais uma vez aos nossos internautas para partilharem o máximo este debate que eu acredito que vai edificar bastante a sua vida. De uma certa forma vai ajudar você a resolver os conflitos que tenham ocorrido na sua relação. Os conflitos existem. Os conflitos existem. Penso que estamos E é todos de- natural que haja, porque há benefícios nos conflitos. Exatamente. Vamos abordar Hoje O isso. vamos anormal é não haver. Com certeza. Ok. Antes de nós continuarmos, deixa eu dizer para você que está aí do outro lado, se porventura você está aí do outro lado e tem uma questão que queira fazer, tem um assunto que precisa de ajuda, envia para nós aqui na página, deixa uma mensagem aqui na página e nós teremos todo o gosto em lhe ajudar. E se não quer que o seu nome seja revelado, não te preocupes, deixa apenas a tua questão, nós não vamos aqui citar o teu nome, vamos apenas aqui apresentar o problema ou a situação que você quer ver solucionada. Então, nessa noite nós estaremos a falar debaixo desse tema, resolução de conflitos. Porque muitos de nós casamos, a ideia que se passa sobre casamento é um mar de rosas, e sobretudo por causa da influência das novelas. Então é tudo muito beijo, muito abraço, muitas flores, muitas rosas. E é isso que as novelas passam para nós. Não há discussão, ofertas de carro e tudo mais. Parece que aquilo é um paraíso. Parece que não há contradições, parece que não há conflitos, parece que não há desafios. E no final de tudo, quando casamos, entramos para a prática, parece que não é como temos visto nas novelas. Parece que no mundo real é completamente diferente daquilo que temos visto nas novelas. E depois nós somos homens e mulheres que viemos de famílias diferentes, educação diferente, realidades diferentes. E depois quando casamos, damos de frente com certas diferenças. Damos de frente com certos conflitos. E aos poucos vamos notando que no meio dos cristãos, no vocabulário dos cristãos, a palavra divórcio aos poucos vai entrando com muita agressividade. Por conta dos conflitos mal resolvidos, por conta de não sabermos lidar com os conflitos,
Então, eu não vou falar nessa noite, são vocês que têm que nos ajudar a irmã que está aí, ajudar o irmão que está a nos acompanhar. Resolução de conflitos. Como resolver conflitos? Eu vou começar dando prioridade às mulheres, às damas. Irmã, aleluia. Como resolver conflitos? Olha, primeiramente vou fazer uma deixa do que disseste. Para os noveleiros, já vi que você vê novela pela metade. Para os noveleiros, se repararem, normalmente até chegar no final da novela, onde fica a última mensagem, como se ficaram felizes para sempre, porque depois nós não continuamos. Certo. Existe uma fase entre o início da novela até aquele episódio que normalmente vê-se o casal sempre a desencontrarem-se. Quer seja por razões próprias dos dois, porque um mal entendeu o outro, quer seja por influência de outras pessoas ao longo do processo, que vão camuflando várias cenas e vão afastando o casal, até que, a seu ponto, chega o bom senso e ambos conseguem perceber que nada além das forças externas tem mais força e mais poder do que o amor que reside entre ambos, e aí acabam então fazendo, normalmente termina sempre em casamento, aquela coisa lindíssima e tal. Portanto, os conflitos, antes de nós falarmos um pouco das resoluções, nós temos que entender onde elas partem e por que elas são importantes que haja, porque nós no início dissemos que é importante haver conflitos. Alguém deve estar a dizer, como assim é importante haver conflitos? Se só o facto de chamar conflito já denota algo negativo. Mas eu gostaria de, na minha introdução, fazer lembrar as pessoas que o conflito não é nada mais, nada menos do que a luta com a gestão das nossas emoções. Ok. Como pessoas. E a gestão das nossas emoções, nós conflituamos com ela desde que nós somos bebês. E por que se defende que é salutar? Porque na gestão das tuas emoções, você aprende a se formatar, a se conhecer e a saber os seus limites diante das circunstâncias. Por isso é que mesmo para quem é pai e mãe sabe, na educação dos filhos sempre dizem, não esteja sempre perto. Deixe a criança aprender a chorar. Deixe a criança aprender a se frustrar quando não tiver uma determinada coisa, um determinado brinquedo. Deixe a criança aprender a partilhar. Não lhe isole, não lhe faça ter um mundo só dele. Tudo isto são formatações importantes que influenciam na nossa fase adulta. Então, às vezes, nós só vemos a ponta do iceberg, que é quando nós já somos adultos, quando nós já estamos em relacionamento com as pessoas adultas também, no caso, e vemos as situações acontecerem e nós queremos apenas olhar para o momento. Mas os conflitos, os problemas emocionais que geram os tais conflitos, elas já são lacunas que nós deixamos desde a nossa infância, desde a nossa formatação. Uma pessoa que desde pequenino não foi ensinado a aprender a partilhar as suas coisas, amanhã é um adulto com dificuldade de partilhar informações e de partilhar a vida com alguém. Ok. Uma criança pequena que não foi formatada a se frustrar porque o tempo todo teve aquilo que quis, quando se tornar adulto, é uma pessoa que vai ter problemas de lidar com carências e ausências. Por isso é que muitas das vezes nós vemos relacionamentos que basta ter ausência de algo, um já não encontra motivos para manter a relação, porque desde a sua formatação infantil não foi ensinado a saber lidar com a falta. E a falta não é porque os pais não têm que ter, mas é os pais ensinarem a criança, mesmo tendo, que em alguns momentos deverão receber nãos, e perceber que este não é para amarrar a cara. E acho que muito de nós nos lembramos na fase em que nós íamos crescendo, que às vezes nós estávamos frustrados com alguma coisa que os nossos pais nos diziam, mas diziam, não tranca a cara. E você tem que gerir a raiva e o não trancar a cara ao mesmo temmo. Certo. Não chore. Mesmo depois de ser batido, você apanha e te diz, engole o choro. E você está naquela, mas eu quero chorar. Mas ao mesmo tempo você aprende que tens que engolir. Tudo isso são treinamentos para a nossa fase adulta. Mas eu não vou monopolizar ainda, vou liberar a palavra para que também, vou dizer, os meus colegas de painel, né, possam então aqui desabrochar. Essa é uma introdução para nós percebermos então por que dissemos que é bom. Ok. Eu vou passar a palavra ao pastor Silas Obado. Okay. Obrigado mais uma vez.
Antes de falarmos realmente da resolução dos conflitos, é importante que nós entendamos primeiro o que é o casamento. O casamento é uma relação entre duas pessoas, uma personalidade, tem personalidades diferentes, tiveram uma educação diferente, foram criados em famílias diferentes e com forma de pensar, de falar, de agir também de formas diferentes. Portanto, essa diferença em si, por si só, já influencia no comportamento do indivíduo. Quando eu entro para um casamento, eu entro com as minhas diferenças. E as minhas diferenças vão me orientar como é que eu vou olhar para o casamento, como é que eu vou lidar com determinadas situações dentro do casamento. Há situações que ocorrem no casamento que de facto geram conflitos. O que é o conflito? O conflito é um choque. O conflito não é nada mais do que a gestão de uma diferença. Eu olho para o meu parceiro, deixo, por exemplo, estou a lavar a boca e não fecho a pasta de dente. Para o meu parceiro ou para a minha parceira, isso pode ser um problema. Certo. Mas para mim, a minha forma de olhar, não, se calhar esqueceu. Mas é que vai se inquietar por esta razão. Há um caso, por exemplo, de um casal que um viu rato a passar e falou para a esposa, o rato passou. A esposa disse, não é rato, é barata. Não, é rato, é barata, é rato, é barata. Começou de repente, chapada. E a relação acabou em divórcio. Então, é tudo uma questão de interpretação daquilo que ocorre na relação. E a nossa interpretação é consequência da nossa educação, é consequência da formatação familiar que nós tivemos ao longo do tempo. Então, como nós olhamos para determinadas situações que ocorrem na relação, é que vai fazer com que haja conflito na relação, porque aquilo que é conflito na minha relação poderá não ser conflito na relação do outro, em função da minha forma de olhar, em função das minhas lentes. Só para introduzir. Ok, Pai Senhor, mais uma vez. Eu vou dar só o meu parecer naquilo que eu percebo como conflito. Para não ser muito repetitivo do que os irmãos já disseram, conflito para mim não é mais, não é nada menos do que uma situação em que duas ou mais pessoas encontram-se em sentido oposto, encontram-se em desacordo, em função a quê? Em função, primeiro, aos seus interesses, em função aos seus desejos e também em função aos seus valores. Ou seja, quando eu me encontro numa situação oposta ao meu parceiro em função aos meus desejos, ou seja, eu desejo uma coisa, ele deseja uma outra, estamos opostamente virados, aí geram conflitos. Ou também essa oposição vem também em função dos nossos interesses ou valores. Esses valores, esses princípios, esses interesses é aquilo que a nossa irmã Lelia já disse, que advém da nossa formatação enquanto criança. Então, era só para acentuar nos internautas esse conceito. Sabe, ouvindo vocês abordarem, levantou-me a seguinte questão. Então, se os conflitos são necessários, por que razão então nós olhamos para os conflitos como bichos de 7 cabeças? Ou será que nós já crescemos a olhar para essa palavra conflito ou já crescemos com uma certa formatação que olhamos para os conflitos? Porque não olhamos para os conflitos como uma oportunidade de nós nos conhecermos melhor ou de nós aprendermos algo e olhamos para o conflito como um bicho de 7 cabeças? Sabe, nós olhamos como um bicho de 7 cabeças tudo aquilo que vem nos afrontar, tudo aquilo que vem mexer com o nosso âmago, tudo aquilo que nos vem tirar da verdadeira realidade que nós temos de nós mesmos. Porque quando nós entramos num estágio de conflito, nós somos confrontados com um outro eu nosso. Este eu nosso é que sai de cima e você tem que aceitar em si próprio uma realidade que não é a que você quer para si. Porque na gestão do conflito e do casamento é você aprender a ceder e aceitar determinadas posições do seu parceiro e você assumir isto. Então, o orgulho e o afrontamento desta situação faz com que nós resistamos a isso. Porque quando nós começamos a entender os benefícios que vêm por detrás, porque normalmente as pessoas que hoje lidam melhor com os conflitos, não que elas não tenham, mas lidam melhor com os conflitos, são as pessoas que aprenderam a ter a gestão das suas emoções.
Essas pessoas ganharam uma determinada maturidade que hoje têm um posicionamento diferente e conseguem ver coisas boas por detrás. Ali chega-se ao nível de você perceber por que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você muda de prisma, você muda de lado. Você começa a ver além do que dos teus olhos físicos conseguem ver. Você consegue perceber aquilo que eu disse anteriormente. Inclusive, mesmo que sem o teu esposo, vou falar na vertente de mulher, mesmo sem o teu esposo ter dito algumas lacunas de infância, você começa a perceber que muitas das coisas que ele apresenta são carências de coisas que ele não teve. E quando você começar a fazer perguntas, você vai ver que vai fazer sentido. Vai cruzar. E há coisas que nem todos trazem no relacionamento. Certo. Só quando você tem um momento de intimidade, de proximidade, você se põe a refletir, você começa a perceber. E ali começa a vir a compaixão. Mas até passar neste processo, o conflito nunca é bem recebido. Porque antes de mexer com a outra pessoa, o que o conflito faz é mexer contigo. Certo. Pode. Porque, só para realçar aquilo que a irmã Aleluia já disse, a câmera está voltada para lá. Ok, muito bem. Só para realçar que... por que as pessoas olham negativamente para os conflitos? Os conflitos representam um perigo. Um perigo para o divórcio, um perigo para a separação. Um perigo para o meu parceiro deixar de gostar de mim. Por este motivo é que muitas das vezes as pessoas evitam o conflito. Entretanto, é salutar ter conflito dentro de uma relação, porque o conflito te ajuda a se descobrir. Amadurece-nos. Te ajuda a amadurecer. Te ajuda a ter a inteligência emocional. Te ajuda a perceber elementos negativos do teu caráter. Te ajuda a moldar a tua personalidade. Porque eu tenho percebido que o casamento é a melhor escola de caráter. Uau. Você descobre quem realmente você é depois do casamento. Enquanto você é solteiro, você não se conhece de fato. Desculpa, pastor, eu tenho dito que todas as máscaras do namoro caem no casamento. Of course. Casamento expõe os teus defeitos. Ok. Casamento expõe o teu verdadeiro eu. Casamento expõe o teu verdadeiro caráter. Portanto, e os conflitos têm este elemento de te lapidar, de colocar brilho no teu ser. E você nota que depois de um conflito, há quem aprende bastante com conflito. Conflito nos ajuda a aprender a amar, a aprender a perdoar, a aprender a não guardar ressentimentos que fazem muito mal na relação. Entretanto, tem o lado negativo do conflito. Quando o conflito se prolonga, o conflito deve servir para nos ajudar a melhorar os aspectos negativos do nosso caráter e a nos entendermos melhor. Entretanto, quando o conflito se prolonga e nós não lutamos para a resolução daquele conflito, há risco de separação, há risco de divórcio. Alguém veio ter comigo recentemente e disse assim: pastor, eu já não estou com a minha mulher porque todos os dias era estresse em casa, conflito em casa, dor de cabeça em casa, já não estava a aguentar mais. E eu também, sei cozinhar, sei engomar, sei lavar. Tudo que ela faz, até eu faço melhor do que ela. Ei! Assim tão era bom. E eu disse para ele: você não tinha uma visão errada do casamento. Dizendo isso, dá-me a entender que você só estava casado, ou você só estava com ela, porque você na tua cabeça estava que a mulher é para engomar, a mulher é para lavar, a mulher é para cozinhar, porque você sabe fazer, então você acha que ela é indispensável. Mas a mulher não é para engomar, a mulher não é para lavar, a mulher não é para cozinhar. Eu estou aqui com a minha mulher nesse exato momento, ela não está a engomar, ela não está a cozinhar. Mulher é para companheirismo. Quando Deus olhou para Adão e percebeu que Adão estava sozinho, em função da solidão de Adão, que Deus criou a Eva. Não em função da necessidade de um trabalhador ou de uma trabalhadora, mas em função da solidão. Então, a mulher é para companheirismo. Quando nós temos uma visão certa do casamento, essa visão vai nos ajudar a termos também um casamento positivo. E a olhar positivamente para as situações que ocorrem na nossa relação. Constantino, deixar uma deixa. Por que as pessoas não sendo muito repetitivo e não girar a volta do que os irmãos já disseram, realmente nós fomos formatados a não saber lidar com tudo que nos opõe.
Não sabemos. E quando nós casamos, nós entramos num mundo em que o primeiro alvo a ser testado somos nós mesmos. Isso mesmo. Somos nós mesmos. Eu tenho dito sempre que nas nossas casas com nossos pais, nós somos formatados como filhos e não como esposos. Nós crescemos com uma mentalidade de filho. Só que de um momento para cá nós nos deparamos numa situação em que deixamos de ser filhos, passamos a ser pais ou esposos. Então aí os nossos interesses, os nossos desejos, o nosso caráter vão ser confrontados com uma outra pessoa. Quando a Bíblia diz que deixará seu pai e sua mãe, tornar-se só um, eu acho que esse tornar-se um passa obrigatoriamente pelo conflito. Não tem como. Passa obrigatoriamente, tem que passar, não tem como eu ser um com a minha esposa sem passar pelo caminho do conflito. Conflito ajuda a se descobrir, a conhecer realmente a tua parceira e você também a se conhecer. Bom, então, eu percebo que muitos de nós crescemos mal formatados e olhamos propriamente para o conflito como um bicho de sete cabeças. E é por crescermos dessa forma que temos problemas em resolver conflitos. E entrando agora para o nosso assunto, como resolver os conflitos? Nós, nos últimos dias, temos assistido, por conta das muitas mensagens que temos recebido mesmo aqui na página, estamos a falar de casamentos de 6 meses, estamos a falar de casamentos de 1 ano, e eu não estou a falar de casamentos de pessoas que não são crentes, eu estou a falar de pessoas que são crentes, ou supostamente crentes, que abraçaram a fé, que congregam, que têm um pastor. E aos poucos você vê com muita rapidez os casamentos começam a se desmontar. Antigamente, para você encontrar um divórcio, é história de 5, 10 anos. E nós começamos a ver que no intervalo de 6 meses, no intervalo de 1 ano, os casamentos estão a se desfazer. E quais são as soluções que podemos trazer nessa noite? Como resolvermos os nossos conflitos dentro do casamento? Mano Grace, há uma coisa que disseste que chamou a minha atenção, que é quando falamos sobre alguns sendo crentes ou supostamente crentes. E eu acho que esse é um ponto muito importante, que vale a pena dar ênfase, que é para nós percebermos que o facto de nós sermos crentes não significa que nós não vamos ter frustrações. Ok. Não significa que nós não vamos viver momentos de baixas emocionais. Entende? Nós temos uma grande ferramenta que é a Bíblia Sagrada, que é a base para nós conhecermos e instruirmos. Mas também para muitos acontece aquilo que aconteceu com aquele homem que disse: não há ninguém para me ajudar a entender. Entende? E há coisas que transcendem inclusive o nível pastoral. O facto de você ter um pastor, a sabedoria divina já é algo que ele carrega, mas há coisas que nós temos mais valências do que outras, em termos de sabedoria e da forma de lecionar. Se nós nos lembrarmos o que foi com Moisés, o sogro dele disse: Moisés, não faça tudo sozinho. Exatamente. Identifica no seu universo as pessoas capazes para te auxiliarem. Certo. Existem pessoas que têm, pela graça de Deus, a sabedoria e a inclinação para a ajuda matrimonial, para o apoio psicológico, entende? E existe a vertente do pastor que ele vai trazer a palavra da semeadura, a palavra da renovação, da transformação, mas a inclinação dele natural não é muito para o trazer a pessoa do fundo do psicológico para cima. E nós temos primeiro, a nível de liderança, perceber quais são as valências internas que tens no teu conselho ministerial para poderes direcionar melhor as pessoas, ok? E segundo, ter conflitos não deve ser associado ao pecador ou ao pecaminoso ou alguém que deve ser destituído da líder religiosa ou da igreja porque se tem conflito. Não, muito pelo contrário. Esta pessoa está a dar sinais que precisa de ajuda porque emocionalmente nós temos essas lacunas. E às vezes, mesmo na questão do ministério das igrejas, nós inibimos de certa forma as pessoas a irem à procura de ajuda de especialistas.
Certo, como se Quando tudo se você vai à resolvesse. procura de especialista e você tem a palavra, você é uma bomba. Entende? Porque há pessoas que, mesmo cientificamente, estudaram para perceber o comportamento humano. E você pega naquele comportamento humano e pega na Bíblia, a palavra converge. Porque aquilo que você vai aprender com ciência, a Bíblia declara. Eu há tempos vi no livro de Provérbios uma passagem que fez todo sentido com uma formação que eu fiz de conhecimento interno. Então a Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, falava algo que os coachings de hoje falam. Mas primeiro eu ouvi o coaching a falar e quando eu voltei a ler a Bíblia, encontrei simetria naquilo que havia sido dito e eu disse, olha, e fiz questão de anunciar isso. A Bíblia também já fala sobre isso. O problema é nós vermos as Escrituras com os olhos de ver e termos a capacidade de percepção daquilo que é. Por exemplo, tudo que eu trouxe como pilares para a resolução de conflitos são coisas que nas formações, que nos treinamentos, nos apoios familiares e tudo, falam. Por exemplo, saber escutar. Ter a paciência para ouvir o outro, não falar antes. Provérbios fala sobre isso. O livro de Provérbios 18, versículo 13 diz: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. O livro de Provérbios está a dizer isso. E se você for numa pessoa que dá apoio matrimonial, você vai ouvir isso. Até que ponto você tem a paciência para ouvir o outro falar até terminar? Porque às vezes o problema não é o que o outro diz, mas é o quanto tempo você se predispõe para ouvir aquilo que o outro diz. E a maior parte dos conflitos está em nós não ouvirmos o que a outra pessoa diz. Por quê? Nós já estamos tão cheios do nosso eu, tão com raiva, que os primeiros 30 segundos que o teu esposo ou a tua esposa diz é o suficiente, você só está à espera para responder. Os outros 3 minutos que ele está a falar, você não resista. Aqueles 30 segundos do que você não presta, está só à espera para perguntar, não presto como? Mas ele já explicou nos outros 2 minutos e meio do que é que você não presta, mas o teu ouvido fecha-se. Provérbios diz, aquele que não se presta a ouvir, passa vergonha. Porque no final, e se nós virmos, muitas das vezes quando vamos nas feiras, nos fóruns familiares e não só, para começar a resolver o conflito, a primeira coisa que dizem, fala. Certo. Fala. E como tem alguém a intermediar a situação, você é obrigado a ouvir o que o outro está a dizer. Certo. E ali, muitos dos teus paradigmas começam a cair. Porque naquele momento você se predispôs para ouvir. Uma das soluções para a resolução de conflitos é saber ouvir. Não da maneira como você quer ouvir, mas da maneira como o outro está a falar. Uau. Não vou falar tudo. Já. Vamos lá, Pastor Silas. Muito bem. Como resolver? Como resolver os conflitos? Pastor, um minuto só. Você que está nos a acompanhar a partir de casa, repito, se tem uma questão que queira nos fazer, deixa uma mensagem para nós aqui na página. Você que está nos a acompanhar, deixa uma mensagem aqui na página e nós teremos todo o gosto em lhe responder. Pastor, por favor. Como resolver os conflitos? Precisamos de entender que os conflitos estão ali não para provocarem a separação, o divórcio, a desunião, e que quando nós entramos numa relação, num casamento, devemos perceber que o casamento é uma aliança, e a aliança é inquebrável, não podemos quebrar a aliança do casamento. Por mais que ocorra desentendimento dentro da relação, a aliança deve ser firme, deve se manter firme. Portanto, alguém dizia que havia um conflito entre um esposo e a sua esposa, e o esposo decidiu acabar com a relação. Hoje mesmo você pega todas as suas coisas e vai para a casa da tua mãe. E ela ficou assim a pensar, o que é que eu vou fazer? Eu amo esse homem, errei, mas estou arrependida. Eu quero permanecer neste casamento. E o marido estava a assistir jogo. E ela saiu do quarto, foi para a cozinha pegar alguma coisa para beber. Quando ela saiu despida. Saiu só com o sutiã e o biquíni. Ela passou assim em frente do marido. O marido tipo não está vendo, olhou lá, passou, tirou a água. Voltou para o quarto, depois saiu mais, tirou já toda a roupa, ela passou, foi novamente, o marido olhou, só assustamos já, o marido já entrou na cama, já começou a dizer, não, eu te amo, você é a minha vida. Então, foi uma das formas que ela usou para resolver o conflito. Então, Deus
Deus tem várias formas de nos iluminar no sentido de trazermos a solução para um determinado conflito. Portanto, alguns passos são importantes para a resolução do conflito. Primeiro, identifique o problema. Às vezes o problema não é a situação, o problema somos nós. Como nós olhamos para o problema, como nós interpretamos o problema. Porque se a minha mulher me cozinhou arroz quando eu quis comer funs, isso não deve ser motivo para mim entrar em conflito. A quem vai entrar em conflito só porque a mulher lhe cozinhou arroz no lugar de funs. Mas se você tiver uma interpretação correta, não, talvez ela cozinhou funs porque já não tinha fuba, porque se calhar não deixei dinheiro para se comprar outros ingredientes que seriam úteis para que fosse feito funs. Então, a interpretação correta do problema em si já é um elemento fundamental para a resolução do conflito. Quando você tem uma programação negativa diante de um problema, você é pessimista, a mulher não cozinhou, para você já é problema, não te ama, não te respeita, não te honra, não é submissa. A maneira conforme você encara o problema que ocorre dentro do relacionamento é fundamental. Se você começar a olhar para cada situação que ocorre dentro da relação de forma positiva, isso ocorreu talvez é porque ela, se calhar, por uma situação ou outra, estava ocupada, por isso é que ela não conseguiu dar resposta àquela situação. Isso vai ser extremamente útil para você nunca olhar para o problema como problema, mas sim como uma fase fundamental para ajudar na tua aprendizagem na relação. O segundo elemento, se foque no problema, não se foque na pessoa. Há quem, quando está a passar por uma situação na relação, quer chamar nome. Você também não presta. Você é um burro. Você é à toa, me arrependo por casar com você. Você não é nada. Você é um Zé Ninguém, um João Ninguém. Então, quando você começa a chamar nome, você está a se focar na pessoa, em vez de se focar no problema. E quando nós olhamos para a pessoa, quando nós começamos a nos focar na pessoa, começamos a criar ofensa. As palavras ferem. Provérbios vai dizendo que a vida e a morte estão no poder da língua. Precisamos de entender que o problema é que deve ser tratado. Devemos olhar para o problema no sentido de trazer a solução para o problema, não no sentido de aumentar mais no problema. Porque aqui é orientado no sentido de agudizar mais a situação, em vez de trazer a cura para o problema. Outro elemento para terminar, para não ter que monopolizar, é admitir o erro. Admita o erro. Se você falhou, admita. Reconheça que você falhou e peça perdão. Uau! Constantino, Clemente? Eu gostaria só de falar aqui um pouquinho, não propriamente dos pontos que os irmãos já estão a falar, para não ser muito coisa. Eu gostaria só de falar a motivação para a resolução de conflitos. Ou seja, a Bíblia diz no livro de Hebreus 12, 14, esforça-te para ter paz com todos. É aqui eu não quero chamar a atenção nos casais. Eu acho que a motivação que tem que me levar a resolver problemas conjugais deve ser primeiro a paz e não a razão. Uau! Colocar a razão em frente da paz, no meu ponto de vista, acresce o conflito. Porque eu quando estou diante, eu noto que há casais que quando estão diante de conflitos, dado o momento que eles, além do próprio conflito em si, acrescem mais a questão razão. Ou seja, aí ficam a lutar contra duas forças. No final de tudo, eles não querem apenas... Ela não está simplesmente a se focar no problema, mas eu tenho razão. Assim mesmo. Tá a ver? Porque, imagina uma coisa, é mais fácil buscar a razão quando se estabelece paz. Porque onde não há estabilidade de paz, a razão não consegue habitar. Então, eu estou em conflito com a minha parceira, mas eu sei que a culpa é dela, a razão é minha. Mas neste momento não é a razão que tem que reinar, é a paz. Deixa só dar uma deixa agora. Um testemunho que aconteceu agora em casa. Houve uma situação assim meio que desagradável e eu saí para uma atividade, saí com o meu irmão. E antes de eu sair de casa eu não deixei, o clima já não... Houve um pequeno desentendimento antes de eu sair de casa. E eu fui para a atividade, onde eu fui com o meu irmão. E ao regressar para casa, disse, eu deixei maca. Ao regressar para casa, disse, pô,
tenho que resolver isso, senão vai ser muito complicado. E eu não estava muito preocupado em saber quem tem razão, quem não tem razão. Epá, chega uma fase que as pessoas já não velam muito, não velam muito pela razão. É só paz, queremos aqui paz, né? E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, a minha esposa já estava a dormir. Eu cheguei em casa, aí fui mesmo para a cama, lhe abracei, lhe acordei. Paz. E ela, como se não quisesse acordar. É paz. É paz. Né? E consigo compreender exatamente isso que o Constantino está a dizer. Muitas das vezes nós, para lá de olharmos para a resolução do problema, nós queremos simplesmente invocar a razão. Isso eu tenho mesmo. razão. O E ego. eu tenho visto, sem... Porque já vais voltar a falar, né? Às vezes o problema está exatamente aqui, no querer ter razão e não propriamente em querer resolver o problema. E depois nos damos conta que estamos 2 dias sem falar, estamos 3 dias sem falar. É melhor você terminar, eu quero entrar nas feridas. Por favor, continue. Senão, eu já ia te contar no testemunho meu que ficava uma semana com dor de cabeça por causa do ego. Porque isto é bem verdade. E tem sido, eu de forma particular, muitas das vezes tenho me esforçado. Por quê? Porque muitas das vezes, principalmente quando você é o tomador da razão, muitas das vezes, e nós os homens somos, a nível de estudo de caráter, nós somos classificados como os agressivos. O homem, por natureza, tem uma personalidade agressiva. Por ele ser revestido da autoridade conjugal, ou seja, ele é o líder, o cabeça. líder. Esses títulos, cabeça, provedor, cria-se um incremento de autoridade. E essa autoridade fica intrinsecamente ligada com a capacidade de assimilar a minha razão. Sou líder, sou responsável daqui, eu que mando a comida aqui e tudo mais. Tudo isso me leva a me agarrar na razão. Então, é muito mais fácil as mulheres despirem-se da razão para promover a paz do que nós os homens. Porque nós os homens, o nosso grau de autoridade nos prende, exatamente, nos prende na razão. Certo, muito eu. Exato. E o que acontece? É muito fácil nós lutarmos, gerirmos um conflito com paz do que um conflito com a razão. Por quê? Porque aí já não são só o conflito que você vai enfrentar. É o conflito e a razão. Ou seja, e ainda que o problema for de nível 2, a razão acresce aquilo até a nível 8, até se possível a nível 10. Por quê? Porque a razão mal gerida cria escudo de autodefesa. Isso mesmo. Eu começo a me munir de autodefesa. E aquilo que a irmã Lelia disse, bendito, eu já não... Aqueles 3 segundos de que ela está me falar, eu ouvi, do resto já não estou ouvindo. Por quê? Porque eu tenho na minha razão, tu já não falas nada. Okay. Olha, então aconteceu uma situação em casa também, dando aqui um cheque. E... Somos humanos. Exatamente. E porque nós estamos aqui para falar do que é nosso. Você que está aí, exatamente, você está aí, tem que perceber que nós que estamos aqui também temos. Estamos a falar com conhecimento de causa. Aconteceu uma situação que, por norma, do que eu já vi, aquilo ia disparar uma confusão terrível. Mas a primeira coisa que eu perguntei, e depois eu perguntei à minha esposa, eu sempre digo isso à minha esposa, quando eu cometer um erro, primeiro faça essa seguinte pergunta: é hábito dele? Sim. É o hábito dele comportar-se assim? Faz parte do caráter dele ser assim? Se a tua resposta for não, quer dizer que é nesse momento que eu preciso que me ajudes. Assim mesmo. Uau! Assim Uau! mesmo. E eu não só lhe falo como eu pratico, aconteceu uma situação do gênero. E eu, a primeira coisa que eu me perguntei, é típico da minha esposa? A resposta que me veio é não. Então eu disse, então eu preciso ajudar. Uau! Mas eu estava mesmo chateado, eu tinha minha razão. Só que quando eu fui para ajudar, encontrei resistência, ela não quis ser ajudada. Ok. Ou seja, deveria aumentar mais na minha razão ou na minha frustração. Certo. Mas não. Aos passos de cágado, eu fui dando tipo abertura para ela e eu fui gerindo essa situação. Até que ontem, se não tem erro, aquilo explodiu.
ela abriu-se de uma forma, resolvemos de uma forma que foi terrível, foi algo de Deus mesmo. Foi algo extremamente de Deus. Oh, só para falar, isso não aconteceu na novela. Isso. Vida real. Real life. Exatamente. Ok. Então, o que aconteceu? Real life. O que aconteceu? Eu perguntei primeiro, essa situação, primeiro é que a situação tirou-nos a paz. Digo a mim, talvez nela não, mas a mim tirou-me a paz. Segundo, eu tinha razão. Mas eu vi, eu tenho razão. Eu tenho que primeiro voltar a trazer a paz no meu relacionamento. Porque a primeira coisa que o conflito faz, eu quero que as pessoas percebam isso. A primeira coisa que um conflito faz quando bate a porta de um casal, além da separação, além da briga, a primeira coisa que ele faz é tirar a paz. Você olha para o teu parceiro e você vê que ele está te transmitir raiva, desprezo. Então você próprio não tem paz. Então há necessidade de que a primeira coisa a se implementar é a paz. E sabes, mano, deixa-me só dar uma pincelada no que estás a dizer. E isso tem a ver com o tempo que nós deixamos as coisas levar. Essa paz que o conflito tira, se nós não soubermos gerir no tempo, o que vai acontecer é que depois temos a sensação que já não amamos a pessoa. Exatamente. Temos a sensação que já não temos vontade de estar com a pessoa, porque deixamos o tempo da ira permanecer por muito tempo. Há uma técnica que eu aprendi muito recentemente que diz: nós devemos saber gerir as nossas emoções na intensidade certa, no tempo certo e no momento certo. Quando nós aprendemos a gerir as emoções nesses 3 pilares, você vai saber que não, a situação é boa. Não, não é boa. Qual é a emoção que você tem que aplicar nisso? Você não vai rir numa situação que não é boa. Você vai manifestar o teu sentimento de descontentamento sobre a situação. A outra pergunta que temos que nos fazer é: estou com a emoção certa? Estou. Mas está na intensidade certa? Porque às vezes você tem a emoção certa, mas não aplicas a intensidade certa. É como uma criança que deixou cair o copo d'água na mesa e você lhe põe de castigo 1 ano. O ato da criança de jogar o copo na mesa de pirraça foi negativo? Foi. O pai tem que ficar chateado? Tem. Mas o castigo é de 1 ano. A intensidade colocada está certa. Com agressão, com tudo isto. E depois o tempo que você está a manter esse sentimento é útil. Porque se você tem a emoção certa, na intensidade certa, mas o tempo, se for errado, joga tudo a perder. Então, os 3 elementos têm que funcionar ao mesmo tempo. Vamos discutir? Vamos, porque vai haver momentos em que algo que você vai fazer não me vai agradar. E eu devo manifestar isso? Devo. O que acontece com alguns casais e por que depois vem a bomba no final? Porque ocultam. Entende? Tem uma situação que não é boa, há situações que você deve ponderar e deixar ir, ralo abaixo, esquece. Há outras que você deve perceber que este assunto é para tratar agora não, mas é importante que se trate. O Costa na estreia ele disse algo importante, que no casamento há situações que não é para suportar, é para resolver. Sim. Ou seja, há muita gente a querer suportar aquilo que deve resolver. Exatamente. E muitas das vezes, quando as pessoas abrem a boca para falar, é quando já está cansada, já suportou demais, já está cansada, já está esgotada, já não quero. E às vezes a situação já é tão grave, a situação já é pesada e que poderia ser resolvido em primeira instância. Então aqui nós vemos, por exemplo, que há situações que deve-se falar. E eu penso que uma das formas de nós resolvermos os nossos conflitos é comunicando, conversando. Mas deixa entrar agora nos gindungos. Há pessoas, por exemplo, há um grupo de mulheres que dizem: eu lhe corto água e luz. Há essa expressão que nós ouvimos sempre. Sim. Lhe corto água e luz. Há problema, há um desentendimento. Eu lhe corto água e luz. Quando normalmente usa essa expressão, parece que não há confiança, não há nada. Isso se reflete até a intimidade. Não há nada. Yes. Eu lhe corto água e luz. A questão que eu coloco para vocês nessa noite: será que agindo dessa forma, nós não estamos a abrir uma outra porta
se comportando dessa forma, nós não estamos a criar mais um outro conflito, não estamos a criar mais um outro problema? Acho que a Aleluia seria a pessoa ideal. já que o Grace falou, a mulher. Pronto, então Não, vou falar. assim também. Há como homens, não é? Que há homens, por exemplo, nós temos nós temos aqueles homens que são Hitler. A palavra dele é sim e amém. Yes, sir. Né? Está nervoso. Falou é amém. Não fala, entrou, fecha a porta, entra no quarto, não fala. Comandante. Trancado, não há confiança, de manhã acorda, sai, não há mensagem, não há ligação, nada, de noite, não quer saber como você passou o dia, não quer saber como é que você... E nós temos essas situações. Há mulheres que, por um lado, a expressão é eu corto água e luz, e há homens, por outro lado, que também são Hitlers. Eu quero saber dela. E isso acaba a chegar até nos próprios filhos. Tem problema com a mãe, mas os filhos acabam por pagar também. Claro. Alguns casos, sim. Alguns casos. Nós temos esses casos. Como lidar, como resolver, como lidar com essas situações? Mano Grace, vou dizer algo que eu acho que os homens precisam perceber. E é aquilo que eu falei sobre a emoção certa na intensidade certa. E às vezes isso é que faz confusão em alguns homens. Se mesmo as mulheres, se você decidiu naquele dia o caso que o seu esposo, ou o problema que você teve com seu esposo, de que forma é que aquela situação te afetou emocionalmente. Nós temos que perceber que nós somos pessoas e somos feitos de emoções. Certo. E não é o facto, como muitas vezes se diz, de estar casado, e porque estar casado o não existe, que nós estamos com a apetência para todo o tempo fazer. E os homens, às vezes, têm uma certa barreira de entendimento nisto. Você ainda não se preocupou em resolver o problema emocional com a tua esposa, mas você quer comê-la. Mas não será porque ele julga que esse é um problema que não tem nada a ver? Ali entra a questão que tem até um livro que fala sobre isso, estou a me esquecer agora, da linguagem do amor. Exatamente. As 5 linguagens do amor. Das 5 linguagens do amor. A tua linguagem do amor, às vezes só fiz sexo, tá bom, já se entendemos. Eu já esvaziei, você também já recebeu, amém, amém, minha santa, amanhã de manhã, café da manhã. Mas às vezes a linguagem do amor da sua mulher não é essa. Okay. Ela precisa que você lhe diga uma palavra, precisa que vocês sentem e conversem, precisam... E quando normalmente vem essa fase de que quer sexo e a mulher não quer, é porque as emoções ainda não estão resolvidas. Certo. E quando mais se leva tempo para resolver isso, mais ambos vão ganhando tempo com essa situação e vão dando a intensidade certa, a emoção certa para a situação, mas estão dando o tempo errado. Porque quanto mais tempo você prolonga nisso, aí sim abre a brecha dessas oportunidades todas. Porque até a Bíblia diz, mesmo quando for para fazer jejum e se santificar, durante um tempo, afaste-se da sua esposa, mas é em concordância. E depois volta a se unir a ela. Se vocês os dois têm maturidade suficiente para perceber que as vossas emoções não estão boas, você não vai vir invadir a sua mulher para atender-te só porque você quer. Você vai perceber que antes tem que passar por uma fase. E se você for disciplinado e atento nisso, mulher para se torcer é fácil. É easy, vocês os homens conhecem melhor do que eu. Mulher para se torcer é fácil. E quem é homem atento e conhece a sua esposa sabe o toque certo, conhece a palavra certa, conhece a ação certa para desmoronar a sua esposa. Conhece, não é por força nem por violência, como diz a Bíblia. É mesmo pela graça, devagar. O terreno vai voltar, a construção vai se edificar, vai gostar até da casa. Porque quando se faz obra depois do conflito, ninguém mente, é profundo. E há quem até provoca conflito para até mesmo aquela construção, porque depois do conflito, normalmente o embate é fantástico. Não vale a pena. Já ouvi um servo que disse que falou em línguas, inclusive, porque a dimensão era muito alta. É de Deus, isso é de Deus. Então, é isso que nós precisamos perceber. Não é bom dizer vou cortar água e luz num tempo muito prolongado. Eu digo sempre, depende do porquê que você tomou essa decisão. Será que essa decisão está na medida do assunto? Se não estiver, se rever. Se estiver na medida do assunto, corram para resolver o mais rápido possível, mas não se precipitem em nada. Pastor. Alguém dizia assim que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Uau.
a relação sexual entre homem e uma mulher, do ponto de vista do homem, muitas vezes só um pá, já está. Mas para a mulher não. Para a mulher é palavra, é carinho, é toque, é atenção. E o sexo para a mulher começa com as palavras. Se eu estou ferida na condição de mulher, você me magoou, você me machucou, você não pode só chegar na cama, encosta, vira, encosta, vum pá. Não. Quando a mulher vem para se envolver, é mesmo se envolver. Ela entrega-se. Ela se entrega. Ela te abraça, ela se dá, ela se doa. Então, eu não posso me doar sexualmente se eu não estiver bem emocionalmente. Se as minhas emoções estão feridas, se eu estou com mágoa no meu coração, se eu estou com ressentimento no meu coração, vai ser impossível eu me doar. Ainda que eu venha te atender, você próprio não vai gostar. Aquilo que a Aleluia disse, que você até vai falar em línguas. Se ela, de facto, se sentir curada, não é? Ela vai se doar de tal forma que o sexo vai ser, uau, você vai ver Abraão no céu. Assim mesmo. Entretanto, os homens têm que ter essa consciência que é normal que por um tempo ela não queira. E se ela não quer, não é porque, de facto, ela não Perdeu o prazer. pretende ter esta coisa relação sexual. É porque ela está ferida e não vai dar o melhor de si. Ela quer se curar primeiro. E O é irmão importante- Clemente até disse, Sim. cure a ferida, procure resolver primeiro o problema. Sim. E depois o resto é lucro. Sim, primeiro é resolver o problema. É você reconhecer que você errou, que você falhou, pedir perdão, para que vocês possam Agora, voltar nós temos também. a ter um ambiente saudável. Porque isso é importante nós falarmos para as pessoas que estão a nos acompanhar em casa. Há pessoas que têm muita, sobretudo homens. Eu assisti a uma situação de uma jovem irmã, que o seu esposo, eu preciso lhe chamar mesmo de Hitler. Não vejo uma outra. Radical. Não vejo uma outra expressão. É Hitler, um ditador. Ou seja, a esposa não pode ver os programas que o esposo não vê. Ou, por exemplo, se o esposo não gosta de assistir, não sei, eu não vejo muito TV. Se o esposo não gosta de, por exemplo, assistir chilar, quando ele voltar do serviço não pode encontrar Ninguém. a esposa, e são só os dois ainda, não pode encontrar a esposa A ver o chilar. a ver o chilar. E nós temos também homens que não são muito abertos à comunicação. Sim, verdade. E de certa forma eu poderia chamar isso de certa forma um pouquinho doentio. Há homens que não são abertos para a comunicação, não são abertos para o diálogo. Né? Nós temos, por exemplo, casos de irmãs que estão casadas com irmãos que não são fáceis de comunicar, não são abertos para conversar. Às vezes nós temos uma situação em que nós precisamos sentar para conversar, mas eu tenho um esposo que não é aberto Ao diálogo. ao diálogo. Às vezes acontece, eu estou casado tô casado com uma esposa que não é aberta ao diálogo, não gosta de conversar. Está chateada para ela está chateada, está no canto dela, ela prefere ficar uma semana, 2 semanas, né? A se gerir até aquilo passar, né? E passou. E por conta disso, nós temos, no final de tudo, um monte de feridas que não estão a ser curadas. Exato. Estão a adiar. É como se um balão que está a se encher e depois rebenta. Mas nós temos esses casos, por exemplo, de irmãos que não são, de jovens que não são abertos ao diálogo, de mulheres que não são abertos ao diálogo. Nestes casos específicos, quais seriam os conselhos, quais seriam os passos? Pastor, estamos a lidar, por exemplo, com um homem, com uma mulher que não é aberta ao diálogo. Não é aberto ao diálogo. Nesses tipos de situações, quais seriam as ferramentas ideais para nós resolvermos os conflitos? Meu marido não gosta de conversar, minha mulher não gosta de conversar. Como é que nós vamos resolver? Como é que nós vamos manter a paz? Como é que nós vamos resolver essa situação? Muito bem. Diálogo é um elo de ligação. É um instrumento para a comunicação. Entretanto, o diálogo por si só não resolve problemas. O bom diálogo, sim. Há pessoas que falam, mas não sabem falar.
O essencial não é só falar, é saber falar. E eu identifiquei que dentro da relação há 3 níveis de comunicação. O primeiro nível é o que você disse, o nível de Hitler. Eu falo e tu ouves. Eu só falo e que digo, faz isso, faz aquilo, faz isso. Então, há pessoas assim dentro da relação, há homens assim, ditam tudo. As mulheres não podem dizer nada, só podem ficar em silêncio. Há o segundo nível. Eu falo e tu falas. Este é o nível da confusão. Eu estou a falar também, você está a falar, estou a falar também, você está a falar. Ninguém ouve ninguém. E há o terceiro nível. Eu falo Tu escutas. e tu me escutas, tu me entendes e tu falas, eu te escuto e eu te entendo. Aqui neste nível, onde se encontra o verdadeiro diálogo. É este diálogo que traz paz na relação. Este diálogo que traz estabilidade na relação. Este diálogo que traz prosperidade na relação. Se o meu parceiro não gosta de conversar e eu gosto de conversar, primeiro eu tenho que saber por quê. Talvez é alguém que tem pouco conhecimento, tem pouca bagagem. Quem lê pouco... Pouca pensa capacidade pouco. de argumentação. Pouca capacidade de argumentação. Quem lê pouco... Quem lê pouco, pensa pouco e fala pouco. Eu conheço um caso de gênero. Que o marido não fala, só a mulher é que fala. E quando eu procurei identificar, é uma questão mesmo de formação. O marido não estudou muito. Então não tem muito para falar. A segunda questão, procura formas de fazer o teu marido falar. De que modo? Aquilo que você vivenciar na rua, no táxi, no autocarro, na visita, traga para o teu marido. Marido, hoje no táxi, estava a falar tanto de um determinado assunto. Não te conto, não te falo. Está-se a lhe trazer para o assunto. É por isso que eu costumo dizer, aos irmãos, tenham muito cuidado ao contar um segredo a alguém que é casado e depois dizer, não conta a ninguém. Porque esse ninguém já é o esposo dela. É a mulher dele. Eu tenho ninguém. Não, mas é só um. É só um. Então, alguns assuntos que você vivencia na rua como esposa, traga para o lar, para fazer o teu marido falar. Extremamente importante isso. Ok. Vou só dar uma pincelada antes do Constantino falar, irmão Constantino, desculpa. Que o assunto que você deve trazer é importante que você conheça que assuntos é que atraem o seu cônjuge. Claro. Porque se você for selecionar assuntos que não são aqueles que fazem com que ele desperte, você vai lhe frustrar ainda mais. Então perceba quais são os assuntos, os temas que encantam quer a sua esposa, quer o seu esposo, que ele faz falar. Quando você ganhar isso, as outras coisas você vai começar a aplicar naturalmente. Constantino? O esposo que não sabe falar ou não sabe se comunicar, eu gostaria que os casais que estão a nos ouvir percebessem algo. Né? No meu ponto de vista, só passa a ser a comunicação quando o receptor percebe o que eu estou a dizer. Porque eu posso estar a falar 30, 40 minutos. Se o meu parceiro não está a perceber nada do que eu estou a falar, nós não estamos a nos comunicar. Aí não existe comunicação nenhuma. O grande segredo está aí. É que muitas das vezes eu quero falar sem saber quais são os meios que a minha esposa usa para perceber uma informação. Se eu não sei quais são os meios que a minha esposa usa ou que ela tem que lhe faça perceber uma informação a nível daquilo aquilo se transformar em comunicação, ainda que eu fale, Não vai ter efeito. é como se tu queres ouvir Rádio 5 e Rádio 5 acho que é 95.5, tu estás na 99.9, é Rádio Luanda. É rádio, mas tu não estás a ouvir a Rádio 5, porque é preciso estar sintonizada na sintonia certa, na frequência certa, aí você vai perceber o que estão falando na Rádio 5. Posso dar um exemplo, mano? Pode sim. Eu e o meu esposo, por muitos anos, no início do casamento, eu falo alto com a natureza. Né? Tem aquela coisa viva de se expressar. E o meu esposo é mais tranquilo, manda Uma pomba. No início do nosso casamento, o que acontecia? Quando a gente tinha que discutir, eu já estou num Lá em volume cima. 100. E ele está aqui.
nós nunca conseguíamos terminar o diálogo. A minha vontade na conversa ou na discussão é terminar a conversa, porque ele tem que me ouvir. Mas ele não conseguia dialogar comigo, porque eu já estou no 1000, os decibéis da minha voz já foram. E eu falo isso sempre, o que acontecia às vezes? Ele pegava, por não conseguir continuar a dialogar comigo, porque eu gritava e falava 1000 palavras em 1 minuto, ele pegava assim, ia no closet ou no quarto. Eu era capaz de ir na porta do quarto, continuar lá e mesmo assim. E uma vez, e várias vezes ele me dizia, aleluia, assim, enquanto você falar alto, nós não vamos dialogar. E sempre que e até hoje, eu aprendi a falar baixo quando estou a discutir. Eu pensava que era impossível discutir com tom baixo. Mas eu hoje, pastor Silas, eu quando estou a discutir, e não sei o que, estás a levantar a voz, não, estou a falar baixo. Faço um intervalo de 5 segundos, estou a falar baixo. Já baixei. Não, baixei. Eu estava a dizer, não é bom. Exatamente, imagina, por exemplo da irmã Aleluia, o falar baixo é o mecanismo que ativa a comunicação do seu parceiro. Ok. Ou seja, para ele, o mecanismo para ele se comunicar é falar baixo. Ok. Estás a ver? Quer dizer que falar alto desativa a comunicação para ele. Acabou. Ok, então é preciso entender as linguagens de comunicação do teu parceiro. Exatamente. Porque assim, eu não tenho, a forma que eu percebo, a forma que o meu ouvido filtra o que eu estou a ouvir. Se calhar podemos recorrer às mensagens. As mensagens se de o perfil texto, do seu parceiro ou sua parceira, ela prefere escrever do que falar, não consegue me ouvir, eu mando uma mensagem. mensagem. Mas também temos que ter um pouquinho de cuidado com as mensagens, porque ou seja, o outro aplica isto até nas mensagens. Por exemplo, traz pão. Esse traz pão, para ele já lhe soa também muito alto. Porque não tinha, por favor, isso. E eu digo sempre, bendito o homem que inventou os emojis. Está a ver? Você põe um sorriso ali já de, não, amiga. Está a ver? Traz pão. Você olha para aquilo. Seco. Traz pão. Vai falar com quem? Automaticamente bloqueou. Está a falar com traz pão. É que você está já conduzindo, a tua cabeça só está traz pão. Por quê? Porque o traz pão não faz parte do mecanismo da minha comunicação. Talvez o que ativa a minha comunicação é por favor. Traz pão. Ok. Aí ativou a minha ferramenta de comunicação. Era só esse cheque que eu quis dar aqui. Olha, e o exemplo que deu é interessante, porque eu, por exemplo, gosto de falar, dá só. Para nós, da gíria, dá só, eu por favor. Dá só aquilo. Para o meu marido, dá só não existe. É por favor, dá só, não faz parte do vocabulário de por favor. Então, olha, dá só aquele comando. Pede, por favor, dá só aquele comando, porque o dá só para ele não é. Mas com outras pessoas, mangolês, natos como eu, o dá só funciona. Então você tem que perceber, e eu não uso, vou treinando para não usar muito o dá só com ele, porque o dá só não funciona. Certo. Uau, está a ser extraordinário, está a ser muito extraordinário. E para você que está a nos acompanhar em casa, a nossa oração é que vocês estejam a aproveitar os ensinamentos, as lições que estão a ser dadas aqui. Tem mensagens? A produção está a dizer que tem mensagens. Eu não recebo mensagens aqui. Não vejo, não tenho nenhuma mensagem na caixa. Ou se puderem reencaminhar aqui pelo WhatsApp, vou agradecer, Giovanni. Vou agradecer que mandem aqui pelo WhatsApp para... Tem assuntos aí. tem assuntos. É bom que as pessoas estejam nisso. Mas é muito importante isso que estávamos aqui a falar, sobre conhecer a linguagem de comunicação do teu parceiro. Porque se você conhece a linguagem de comunicação do teu parceiro, você, de certa forma, estará a evitar certos males. Por exemplo, eu gosto de terminar os assuntos, gosto de conversar, mas eu percebi que se eu não conversar, se eu não levar o nível da conversa, a maneira como ele se predispõe a ouvir, nós nunca vamos conseguir dialogar. Até então, porque, por norma também, as mulheres falam muito. As mulheres falam muito mais do que os homens. E se você se encontra mais com um homem também que aquece, vocês vão se matar. Você sabe que, eu costumo dizer, nem todo mundo que matou
quis matar. Há pessoas que mataram que não acordaram com o plano de matar. É verdade. É só aquela discussão, aquele desentendimento, de repente, aleluia, a esposa falou uma... Você também quem? E esse você também quem? Como a ele ideia era só lhe interpretou, dar sim. uma chapada, mas o que apareceu é faca, o que apareceu é bloco, né? E eu vejo muitas das vezes, em muitos casais, eu pelo menos no meu casamento, eu não falo. Ou seja, em momentos assim de conflito, se a minha esposa tiver a falar, eu não falo. Eu deixo ela falar, descarrega, fala, vou ouvir. Não, porque se eu também falar, porque ela às vezes quando está a falar já está cheia, ou eu já... Então, o melhor eu a fazer, eu penso dessa forma, deixa ela soltar o que ela está a guardar aí. Só que, mano, ali vem a questão. Será que para ela o teu silêncio lhe faz bem? Não, mas eu vou falar, mas ela fala primeiro. Ok. Deixa ela soltar, solta, mamãe libera, tudo que tem que sair, que está aí dentro, que não deve ficar aí dentro. Porque às vezes o que é que acontece? Quando nós estamos... Eu vivi essa experiência com a minha esposa quando ainda éramos namorados. Eu não sei o que é que aconteceu, mas estávamos desentendidos, ela estava aí para a faculdade e eu enviei... Bom, ela vivia no Catambor, a escola era aqui na Via Expressa, no Ísia, e na época eu vivia no Futungo. E ela estava aí para a faculdade, estávamos brigados, não sei o que aconteceu, eu enviei, eu disse, você vai me ouvir. Então, peguei um texto daqueles pesado. Há pessoas que têm mão pesada para escrever. Aí- Você está a ler o texto, mas todas Aí eu enviei uma mensagem para ela, enviei a mensagem e eu vi que ela não respondeu. Eu disse, essa mensagem é pesada, essa mensagem não é dever de não responder. Então eu pego no telefone Estás para... a ver? É que nós fizemos as coisas com ciência. Aí eu pego, pastor, aí ainda estávamos a namorar, eu pego no telefone para ligar e ela estava a chorar no telefone. Ok. E ela desligou a chamada e desligou o telefone. E agora eu fiquei assim com aquela preocupação. Sentido, sim. Já chegou na escola, está em casa, está a voltar. E eu fiquei Sentimento mesmo de com aquela preocupação. Se eu bem me lembro, eu fui naquele mesmo dia, eu fui até universidade. a casa dela. Ah, ok. Fui até na casa dela esperar. De tal forma que hoje eu tenho muito cuidado com as palavras. O que eu vejo que às vezes acontece no meio dos casais, nós não medimos as palavras. Às vezes você está chateada, você está tão magoada e você libera palavras que não eram para ser liberadas. Às vezes você está muito chateada, você está muito nervoso e você chama nome, esse que estávamos a falar, não focar-se no problema e focar-se na pessoa. Não Você focar-se na pessoa, focar-se no exatamente, problema. você deixa de focar-se propriamente no problema e você passa a focar-se na pessoa. Aí você ofende, você fala e depois nos esquecemos que daqui a nada nós vamos nos entender. Daqui a nada nós vamos nos resolver. Só que as palavras ficam. Daqui a nada nós nos entendemos, mas fica o criança. Você também é tipo uma criança. Já nos entendemos, mas há uma palavra criança que está a fazer confusão na minha mente. Criança, me chamou de criança. Então, nesses momentos, acabamos por liberar palavras que depois acabam por criar mais outros problemas. E no final de tudo, você vai ver que aí você falou, mas não resolveste o problema. No final de tudo, criaste mais um problema por conta das palavras que você... E por essa razão, eu opto muito por... Eu calo. Queres falar? Estou de ouvido, fale o que você tem para falar. E se porventura eu tiver alguma coisa para falar dentro daquilo que você está a dizer, eu vou falar. E às vezes também precisamos entender que quando estamos chateados, o melhor é não falar. Às vezes, quando estamos chateados, o melhor que você pode fazer é não falar, ou sai de casa, ou vai passear, ou vai apanhar um ar e depois volta para casa quando tiver mais calmo. É sabedoria. É verdade, porque nós às vezes queremos, aí já, sobretudo acontece, as mulheres pegam muito fogo, né? Ele vai me ouvir e você tem que me ouvir. Ah, bom. Né? Parece que hoje ela acordou para ti, hoje você vai me ouvir. Né? E ela fala.
E depois eu penso que é preciso que haja... Casamento é mesmo, não é para crianças. Nunca foi. É verdade. E se você é criança, vai ter que ficar mais velho. Não! Mas o melhor é ser mais velho fora do casamento, lá dentro não. É melhor ser criança ficar... fora. Fica primeiro criança fora, entra já adulto pro casamento. É porque senão vai ter muitos vai ter muitos problemas. O casamento é pesado. E é importante que a gente fale sobre essas coisas, sobretudo para os que estão a pensar a casar, que estão a noivar. E daqui também surge a importância, sobretudo, dos líderes religiosos, dos pastores, insistirem na formação dos noivos. Nós temos muitos mamãos grandes, mas verdes. Ou seja, como ele é grande, tem uma casa no Quilamba, vive sozinho, acho que por ter uma casa no Quilamba, acho que agora ele já tem que ter uma mulher. As igrejas deveriam ou devem investir intensamente na formação dos noivos. Porque há muita gente que a gente está a permitir com que casem, em que nós deveríamos desaconselhar, aguentem mais um pouco. Sim. Houve uma situação de uns jovens que estão para casar, jovens, e estava-se a aconselhar, o irmão só tem uma cama de solteiro. E a grande questão que estava a se colocar, quem vai dormir na cama? A irmã é que vai dormir na cama e o irmão dorme no chão? Ou o irmão dorme na cama, né? A igreja, de certa forma, está a tapar o sol com a peneira. Nós temos lá na igreja, onde eu faço parte, tu não casas, tu podes ser membro até onde? Se tu não passas pela formação de noivos, tu não casas. E 2 ou 3 semanas antes de tu casares, há uma equipe da diaconia que vai visitar a casa onde você vai levar a filha alheia para ver se tem as mínimas condições de receber as filhas alheias. E o responsável do lado de família, do lado da igreja, ele casou com uma mulher que vem de uma igreja tradicional, de uma igreja batista, em que lá o tempo de formação é ainda bem maior, acho que são 6 meses. E são 6 meses e tem aí uma série de exigências, de testes. Mama Grace, eu já tive testemunho do Lar Edificado na Rocha, o outro programa, que alguém disse que tomou a decisão, não sei se não foi no lar, não tenho dúvida agora, que tomou a decisão de não avançar o casamento quando começou a fazer o curso de noivos. Porque e foi com o padre. Não foi no lar, foi com o padre. Porque quando começaram a fazer o curso, algumas coisas começaram a se descortinar. E começou a perceber que, na verdade, não era aquela pessoa que ela queria para a vida. Vou dar um exemplo muito real. Eu tenho uma filhada que eu tenho estado a conversar com ela. E hoje, com a sabedoria e conhecimento que nós temos, graças a Deus por esses programas e por esses momentos que temos de partilhar o conhecimento, ela tem um rapaz que está interessado nela, mas é uma pessoa indecisa, ou seja, está a rondar a casa, mas também não sabe se quer comer, se não quer comer. Está ali, não chove, não molha. A miúda é que fica lá naquele cenário, tipo ele me quer, tipo não me quer, tipo atendo o telefone, tipo não atendo. Há 7 meses. Uau, é muito. Que ele está indeciso, 7 ou mais meses, que ele está indeciso se fica ou não fica. Há uma coisa que eu conversei com ela, eu disse, olha, o comportamento dele, só neste momento, em não tomar uma posição, já demonstra a personalidade dele mesmo quando ele for casar contigo. Você tem que estar pronta para entender se esse é o perfil, não financeiramente, mas se é o perfil do homem que você quer. Porque o facto dele, apesar de querer não tomar decisões, isto implica que o comportamento dele em termos de caráter, de coisas que ele tem para fazer, ele, é uma pessoa facilmente de largar as coisas, consegue se desligar rápido das coisas, porque vai ter dificuldade de conquistar coisas, porque procrastina muito, deixa muito para depois. Então vai até atingir resultados, mas sempre vai levar muito tempo para atingir resultados, porque é uma pessoa que pensa muito, para tomar uma decisão. Isso vai lhe levar no casamento. Se ele não mudar agora, vai levar no casamento. Então você, como a donzela, tem que se perguntar, este é o perfil do homem que eu quero? Tens que entrar consciente. E isso só acontece quando você consegue receber esses conselhos e essa visão antes. Você consegue perceber que tipo de mulher eu vou ter no futuro. Eu tenho um perfil de um homem que eu gosto de uma mulher ativa, que pensa, que vem com ideias, que traz negócios e não sei o quê.
Mas a mulher que você está selecionando no namoro hoje, que quer fazer de tua noiva, tem essas valências, porque lá à frente vai te fazer confusão. Ou você se reformula, esquece isso, ou se você foi buscar uma que é de miminho, que você até hoje é que patrocina, que faz tudo, amanhã não espera que ela seja diferente, porque depois o que acontece? Você começa a olhar na mulher do vizinho, tá vendo? Não, a fulana é ativa, você tinha que ser como ela sabe fazer negócio, vai na China, vai no Dubai. Mas quando você lhe pegou no namoro, um dia ela te disse que vendeu um alfinete na vida? Aí vem a importância de ler os sinais. Existem sempre. É muito importante ler sinais. Nós apadrinhamos, tínhamos que apadrinhar um casamento. Faltavam praticamente um mês para o casamento. Tudo pago, os convites feitos, a sala paga, o salão pago a 50%. Tudo aí com a decoração e alimentação. E a menina é uma menina muito no seu... Não é dessas que pede, me dá, me compra, me traz só. Ela trabalha, né? Tem a vida dela financeira resolvida. O que aconteceu? Eu tinha que viajar e eu chamei o jovem. Tá tudo ok? Ele me chamava de Drinho. Drinho, tá tudo ok. Só preciso de dinheiro para alugar um iate para levar a família, que seria o pedido. Então, eu tinha que viajar, o pedido seria no sábado, eu tinha que viajar na sexta-feira. Orientei a minha esposa que desse os valores para ela alugar o iate para a família. Só que chegou-se no dia do pedido, descobriu-se coisas a respeito do rapaz. E a noiva, consequentemente, ligou para mim a chorar. Eu disse, filha, eu já vos encontrei. Olha o padrinho. Eu disse algo para ela, eu disse, eu já vos encontrei. Mas que estes sinais te preguem alguma coisa. Vocês já estão juntos há muito tempo. Em função disso que você acabou de ver, em função daquilo que vocês já viveram durante esses todos os anos, não pensa na mamã, não pensa nas manas, pensa em você. É você que vai estar dentro de casa, é você que vai sentir na pele. Assim mesmo. Nós só vamos terminar no salão. Depois do salão é você que vai continuar. Então, o que você decidir, eu vou te apoiar. Ela me disse, papá, ela me chama de papá, disse, papá, deixa-me só entrar num retiro e quando eu sair já te digo alguma coisa. Ela entrou num retiro de 3 dias, pastor. Quando ela terminou o retiro, no dia que ela terminou o retiro, ela ligou para mim e ela disse, papá, não vou casar. Estávamos a falar de uma coisa de 2 semanas antes do casamento. Uau. 2 semanas. Foi forte. Ela disse, papá, não vou casar. Por quê? Porque ela fez a leitura daquilo que ela viveu, em função de tudo aquilo que ele já viveu durante esses todos os anos. Eu penso que ela chegou à conclusão de que A ficha caiu. não vai dar, é melhor. E às vezes nós deixamos que os sentimentos falem mais alto do que a razão. Eu lhe amo, e no meio, sobretudo no meio evangélico, eu lhe amo. Deus vai lhe mudar. Não é? Essas são as expressões que nós... Se não mudou no namoro, não espere no casamento. Ok? Então, por favor, produção, as perguntas, não... Tem uma na tela. Pronto, vamos ler. Isabel de Barros. Amar e querer casar vai ser difícil. O que eu posso, em que eu posso fazer o outro feliz? Isto não é pergunta, é? Acho que não é uma pergunta, é um contributo. Passamos para outra? Sim. Acho que ela está a dar um contributo. É a nossa irmã Isabel, daquilo que estávamos a falar, exatamente. Isabel de Barros. E também porque a nossa irmã, a língua predominante dela é francês, né? Ah, ok. Yeah. Mas deu para ficar, quer dizer, o mais importante não é o que ele pode trazer, mas é o que eu posso fazer. Ainda pela temos pessoa. mais questões? Temos? Aqui tem questões. Tem? Onde é que tem? Tem? Sim. Então pode ler, pastor, por favor. Temos uma questão, pode ler, pastor. Quanto à questão família, ou melhor, parentes, existem casais que não recebem bem
parentes de ambos. Como agir com relação a essa Ai, questão? feridas. Sabendo que isso é um dos fatores que gera conflitos Mas é nos muito. casais. É patente, parece que a família de um pode Mano entrar. Clemente, está mesmo para falar. Let's go! Não, mas essa é ferida, porque parece que há um lado que tem livre acesso para casa, mas há um outro lado que parece que tem que ligar. Se não ligarem, não podem vir. Como é que se chama isso? Egoísmo e egocentrismo. São lacunas. Mas como lidar? Como lidar com isso? Por exemplo, esse texto, essa mensagem, essa pergunta que acabamos de, por exemplo, acontece a famílias, por exemplo, a casas que, por exemplo, a família da noiva é sem acesso. Vêm, dormem, até fazem vigília lá, acabam os frescos na arca. Mas a família do marido, Cara trancada. cara trancada, tem que ligar. Se alguém vir dormir já um dia, e como então? Eu não falaram, não avisaram, Não vai já. não vão ir. Tá te dando Como lidar com essas? E eu acho que esse vai ser, pelo menos, um dos temas que vamos ter que... Porque isso é um assunto também muito abrangente. Olha, né? alguém falou comigo recentemente, estou aí a fazer algumas alterações em minha casa, e disse assim: pastor, não coloque muitos quartos, senão você vai receber muitas famílias. Oh. Aqui vai mesmo já aproveitar, já que tem 4 quartos em casa, vai vir mesmo já se hospedar, já não vai sair mais. E ele disse assim: eu não gosto de viver com mais pessoas na minha casa. Aqui tem feridas. Oh, por favor. Quando o marido acode sempre a sua mãe, mesmo estando errada, como lidar com isso? Agora vamos Quando primeiro com qual? Responder a essa? Acho que vamos responder a primeira. Podemos depois, continuar, não é? depois voltamos Ok. nessa. Muito bem, então é uma questão de você compreender que para nós os africanos, a nossa cultura nos ensina que quando nós casamos, não se trata apenas uma relação de homem e mulher, mas também da família do homem e da família da mulher. Certo. Para nós, o casamento ocorre também a nível das famílias. Entretanto, isso não significa que temos que permitir qualquer interferência familiar afetar a nossa relação. Porque há, de facto, famílias que, quando vão para a tua casa, vão simplesmente no sentido de criar situações na tua relação. Certo. Há familiares que só vão para espiar como é que a tua mulher cozinha, como é que a tua mulher cuida de casa, como é que a tua mulher te cuida, se a tua mulher te dá de comer ou não. Eu estou a acompanhar um caso agora de um casal que está numa situação muito complicada, porque eles viviam junto à casa da mãe, nesse caso a sogra. A sogra, e a sogra foi constatando que, se calhar, a alimentação que a nora dava ao seu filho não era a alimentação adequada. Então, o filho ficou doente, e a sogra disse assim para o filho: se você voltar para a tua mulher, nós já não vamos nos responsabilizar, esqueça que nós existimos, porque a tua mulher só te dava comida seca, e a alimentação seca dela que provocou esta doença no teu corpo. Mas se ela é mãe. Mas aqui também vemos por um outro lado, olhando para essa perspectiva, se ela como sogra é mãe e eu como nora sou uma filha e a mãe tem visto que eu dou comida seca, por que não me ensina? Por que não conversa Estás a ver o que a comigo? Bíblia diz, que aquele que não cuida dos seus... É pior. É pior Né? que eu digo. Então, isso seria tem muitas feridas, é melhor nós fugir aí. Quando o marido acode sempre a sua mãe, mesmo quando está errada, como lidar com isso? Esse marido também. E volta novamente para No essa mesmo- questão, exatamente. porque o marido Família. claro, o marido está de facto a ouvir o que a mãe está a dizer. Até o momento o marido não voltou para casa. Porque a mãe disse: a tua mulher te quer matar, a tua mulher está a te dar comida seca. Essa pessoa nunca esteve pronta para o casamento. Nunca teve um posicionamento. E esta É aquilo pessoa, que nós estamos a dizer. Do ponto de vista, perdão só, do ponto de vista da idade, este homem é adulto, mas do ponto de vista mental, infantil. E aqui é aquilo que nós já falamos, que o casamento não é para crianças. É para crianças. Porque isso são todos sinais que estávamos a falar anteriormente, que vêm desde a base. Entende? E há coisas que você vai dando conta mesmo no início do relacionamento. Quando você é uma pessoa de família
Entende? Quando você... Há pessoas que cresceram numa família grande, estão sempre, sentam-se juntos, mesmo sem motivo se encontram, estão sempre em ambientes, criam sempre um motivo para estar junto, para se abraçar. Você começa a namorar com alguém ou com uma senhora, que para ela esses ambientes nunca quer estar. Quando vem é relâmpago, é rápido. Quando está, fica sempre num canto, não se entrosa. Essas coisas vão vos levar até o casamento. Porque essa pessoa já está a te dar sinais que esses ambientes não funcionam. Quer dizer, o erro já começa dali. Uma pessoa que tem o instinto de ser isolado, que vai procurar uma pessoa aglutinada, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Você que é isolado, está a procurar uma pessoa aglutinada, e a aglutinada está a procurar uma pessoa isolada. Você sabe que no teu âmago, tua formatação, você é uma pessoa de família, você gosta de casa cheia, você gosta de fazer almoçarada, gosta disso. Mas estás aí à procura de um parceiro que para ele é só pinipuque. Tu e eu. Você diz, vamos na tia, falando na tia, não, hoje não. Vamos não sei o que, não, amanhã não. Você vai no perfil do ambiente da família dele, começa a sentir também que quase nunca estão juntos. Cada um por si, Deus para todos. Nunca sentam. E isto vai no casamento. Mas a verdade em tudo isso é que estamos diante dos pecados capitais, que é o egoísmo e o egocentrismo. O amor não não procura benefício só para si. O amor, ele é a essência de você servir. O facto de eu ver que o meu esposo está feliz com algum ato deve me fazer feliz. Se eu insisto em ter comportamentos e atos que eu sei que magoam o meu parceiro, alguma coisa não está bem. Porque ninguém por si só, tendo uma convivência de dupla, deve se sentir feliz por ser o único que é satisfeito na relação. Entende? Deve se sentir satisfeito por ser o único. Então, esta pessoa precisa-se, já que um casal já está nessa situação, deve melhorar o seu diálogo e verificar o que é que da minha família, por exemplo, incomoda o meu parceiro. Será que é o ponto, como disse o pastor, que são os meus familiares que são muito espaçosos? Será que eu é que não dou os limites certos e por isso ele também se sente incomodado e faz com que ele trave? É preciso entender o que está por detrás e começarem a ter um diálogo mais construtivo. Tentar penetrar na mente dele, fazê-lo convencer o quão importante aquilo é para ti. Como você se sente quando você recebe os teus em casa. E se essa pessoa, sendo ele homem ou mulher, te ama ao ponto de considerar as tuas emoções, ele vai se refazer. Ainda que diga que não venham às 15 de uma vez, mas vai começar a liberar aos poucos. Não vem 3, vem 2. E procura também, você que é esposa ou esposo, atrair para casa, começa o exercício daquelas pessoas que você sabe que o teu marido se agrada, que conseguem ter uma conversa com ele. Não insiste em trazer aquelas pessoas que por alguma razão na vossa relação já criaram atritos. Comece por trazer aquelas pessoas que você sabe que não, fulano conversa bem com o primo cicrano. Então chama o primo. Deixa a coisa aí fluindo naturalmente, porque neste momento que vocês já estão casados e os caráteres estão firmados, a coisa agora para ser melhorada é um exercício contínuo, até que a razão venha de facto fazer sentido a todos e a coisa possa voltar ao normal. Olha, nós estamos a caminhar já para o final, mas ainda temos perguntas. Viver na mesma rua com a sogra é normal, será? Ai, é normal. Coitada das sogras. Só a forma como ela já escreve. Não, né? Ele? Sim, ele, Nelson. Viver na mesma Olha, rua. engraçado é que é um homem, né? É normal. É o pastor. Vamos. Viver na... É normal, é normal. Viver na mesma rua com a sogra é normal. Se a ocasião que vos calhou na vida é viver ao pé dela... As sogras são muito mal vistas assim. Não sei, por que... Vejo, parece que algumas pessoas têm construído uma imagem, de certa forma, muito errada sobre as sogras. Porque, por exemplo, a pergunta anterior... como lidar com um homem que sempre defende a mãe dele, né? Sua forma também, né? Está aqui. Acode sempre a sua mãe, mesmo estando errado. Eu não sei qual é a situação especificamente desse casal, mas a forma como a irmã escreve já demonstra que existe já uma vala de separação entre ela e a mãe do esposo, né?
E eu não sei, para isso seria mais um outro assunto. Há um psicanalista, um Isso é outra dos Cuba. teóricos, Sigmund Freud, que tentou explicar um bocadinho essa situação na sua teoria psicossexual. E ele denominou como complexo de Édipo. Ele defende que, enquanto criança, o homem tem tendência de se apaixonar com a sua mãe. E a menina tem tendência de se apaixonar com seu pai. E este afeto, na medida em que a criança vai crescendo, este afeto também vai crescendo na criança. E quando nós olhamos para a relação entre o filho e a mãe, e depois o filho acaba por contrair o matrimônio, sobretudo quando o filho está a viver no mesmo teto, na mesma casa, ou no mesmo quintal em que a sua mãe está a viver com a sua esposa, nota-se situações do gênero. Parece que a mãe tem um certo ciúme de como é que o filho trata a sua nora. Por esta razão é que, muitas das vezes, o Sigmund Freud tenta explicar que isto é em função deste complexo do Édipo, que no subconsciente da mãe e do filho há uma relação. Então, há um sentimento de ciúme que é manifesto pela mãe quando olha para a sua nora. Parece que é alguém que veio lhe tirar o seu amor. Mas é apenas uma teoria. Olha, nós vamos ter que terminar mesmo. Vamos ler um último comentário. Ainda Diga. tem 3 ou 4 perguntas. O que fazer com as igrejas que insistem em aceitar casamentos entre casais em que tanto o homem como a mulher não trabalham? Ou ainda em que apenas a mulher trabalha, o jovem é um relaxado armado... Armado empregador. Um relaxado, armado empregador, mas não quer saber de estudar ou trabalhar. Por favor, gostava de ouvir a vossa posição, pois temos vivido. Bom, mas a irmã também não mentiu. A irmã não mentiu. Na verdade, essa é a tendência dos últimos dias, dos últimos tempos. Sobretudo para os jovens pregadores. Deus me nasceu para pregar. Bro, eu nasci para pregar. Minha vida mesmo é ministério. Então eu tenho que encontrar uma mulher que socialmente está bem, né? Para apoiar o ministério, né? Na verdade, no final de tudo, queremos também usar a espiritualidade para tapar. Mas, mano, cada panela tem sua tampa. Sorry. Yeah. Cada panela tem sua tampa. Percebe? Porque eu não sei se é direto ou se é simplesmente um comentário. Porque você é a mulher que está a entrar nesse relacionamento. Está consciente. Este homem está a te dizer, percebe? Qual é o futuro dele, qual é o projeto dele. O que é que ele quer fazer da vida. Entende? Você tem o livre-arbítrio, assim como Deus nos dá, de entender aceitar. se este é o homem que você quer levar ou não. Porque o que acontece? Às vezes a mulher já percebeu o perfil do marido desde o tempo do namoro e aceitou. Mas as forças externas, que são os comentários externos, porque vocês saíram de um biotipo natural e entraram num tipo que não é comum, em que a mulher sustenta e o homem vai pregar. Entende? E aquilo começa a fazer confusão. Mas você, quando decidiu casar com ele, não te fazia confusão. Só que as vozes externas, a seu tempo, começam a te mostrar que aquilo é errado. Porque há casais que lidam muito bem com isso. O homem tem o ministério e a mulher diz, não, Eu vou apoiar. A minha forma de apoiar o teu ministério é, você vai, eu fico em casa a segurar as coisas, as contas e tudo mais. Quando Deus te abençoar, quando você for próspero, aquilo que você conseguir traz. E ambos estão perfeitos nisso, conseguem seguir a sua vida. Então a questão é, quando vocês se escolheram para casar, vocês conversaram sobre isto, porque é injusto se você toma essa decisão depois de casado. Ok. Isso é injusto, porque você não vendeu esse projeto à tua esposa e você chega no casamento e mostra uma realidade diferente, porque não, eu agora decidi que não quero mais trabalhar e vou ser seu pregador. Você conversou com ela antes, é uma coisa que ela concorda,
Você não pode ser traidor no fim do processo, depois mudar os projetos a seu belo prazer. Tens que ter entendimento da sua esposa. Mas se vocês conversaram sobre isso antes, vocês estão confortáveis com isso, cada casamento é um casamento e cada tipo é um tipo. Certo. Há tipos desse jeito que funciona e há tipos que não funcionam. E normalmente, esses tipos que não funcionam são tipos que começaram no início com mentira. Ok. Pastor, tem algo a dizer? Eu acho que Aleluia já falou o necessário. Eu só acho que as pessoas têm que perceber que casamento, aquilo que nós falamos na estreia Grace, que além de sentimento é compromisso. E compromisso remete-nos a votos. Exato. Agora, eu tenho que perceber se nos meus votos constam essa parte. É aquilo que a irmã Aleluia já disse. Quando nós fizemos o nosso voto, porque eu não posso olhar só no casamento meramente como um sentimento, ou seja, o que nos une é único e exclusivamente sentimentos. Não é só isso. Há votos. Ok? E esses votos, se nós formos ver, mesmo no civil, há votos. Tu assinas aí um tipo de contrato, né? Que é o famoso contrato atípico. E tu vais assinar esse tipo de contrato. Mas se tu leres aquilo que o conservador vai lendo, não é meramente como palavras de voto. Mesmo na igreja, o pastor, o padre, fica a te fazer repetir palavras de voto. Compromisso, certo? Eu prometo-te e tal, isso tudo. São votos. Agora, tu tens que... Aquilo que a irmã Aleluia disse. Se antes de casar não constava esse voto, Não inventa no meio. não inventa no meio. Ou não espera pode. até me convencer. Porque isso fere o modelo básico e principal do que Deus te instituiu como o papel do homem dentro do próprio casamento. Há um papel específico do homem no casamento. E está definido pela palavra de Deus. Sendo nós cristãos, é por ali que devemos nos guiar. Se eu sou provedor, é um dos meus papéis como provedor. Porque Deus, quando fez a Eva, disse auxiliadora. E só se auxilia quando já tem uma base. Até porque a questão de casar é questão complemento e não completar, é mais complementar. Então, eu tenho uma parte, ela tem uma parte, vamos nos complementar para atingir os objetivos comuns. Agora, não é que você faz só e eu fico a te assistir. Sim, Onde é que está o complemento? acordaste. Onde é que está o complemento? Aí não existe complemento. E há uma coisa muito interessante nisto, que nós os cristãos devemos aprender. Nós queremos impor a nossa intimidade espiritual com Deus à nossa esposa. Nós podemos estar casados, mas não temos a mesma dimensão de entendimento espiritual. O facto de você receber primeiro, tens que orar a Deus para que Ele mostre a sua esposa e Ele entenda o chamado que você recebeu. Certo. Porque Deus, se sabe que vocês são casados, não vai te dar um propósito, um plano, que é só você sozinho que está alegre com esse propósito. Ele, a seu tempo, vai te trazer elementos e posicionamentos certos para você convencer, por exemplo, no caso, se for a sua esposa, a pessoa que ainda não tem esse entendimento, a chegar nesse entendimento. Então, nós devemos perceber que o facto de você ter recebido primeiro uma revelação não quer dizer que você, ao receber, é bom pá. Porque esse Deus que falou consigo, Ele é um Deus de paz. É verdade que nem sempre, quando nós trouxemos uma verdade, ela vai ser logo aceita ou entendida. Certo. E às vezes é preciso a maturidade do tempo para trazer a compreensão. Mas o próprio Deus vai trabalhar no coração de cada um e trazer o conforto para aquela situação e vocês vão se entender. Agora, quando é por força, não, dormi, acordei, Deus me mostrou mesmo, hoje vamos sair dessa casa, porque essa casa... Mas uma casa que nós sempre vivemos aqui, não, essa casa, as montanhas vão subir, os fios... Quer dizer... E a tua esposa não tem essa maturidade, você de repente vem com uma informação de que aqui não está bom, temos que nos mudar. Calm down. E se a tua esposa não tiver a entender, ore para que a tua esposa chegue a esse entendimento. Senhor, traga-lhe sonho, é revelação, um profeta, levanta alguém. Porque eu preciso cumprir o teu chamado. E se o teu chamado e essa esposa é confirmação de que é a minha parceira para a vida, Senhor, convença que é tempo de nós mudarmos. Sara vai seguir Abraão. Vão viver nas tendas, vão ir. Uau, muito... Isso merece palmas. Bom, nós vamos ter que terminar. Já estamos muito além do que devíamos. Uau. Agora, O tempo voa. E nós quero aqui agradecer a irmã Aleluia. Quero agradecer ao pastor Silas, quero agradecer ao Constantino Clemente
O grande objetivo desse programa é nós, por meio desse programa, ajudarmos a salvar alguns casamentos. O grande objetivo é, com conselhos, com o conhecimento que se tem, ajudar alguns casais que estão a enfrentar algumas tempestades a ultrapassarem as tempestades que eles estão a enfrentar. Então, de coração, eu quero mesmo agradecer. Já estou a receber aqui mensagens no WhatsApp sobre a irmã Aleluia. Uau. Ela não pode faltar. Ela Olha, mano, sempre que quiser. Tenho mensagens aqui. Nós queremos abordar sobre vários temas, sobre várias realidades que existem dentro do lar. Eu penso que certas mudanças exigem conversas difíceis. Quem quer mudança vai precisar ter conversas difíceis. E nós, às vezes, há muitos males a acontecerem porque não há ninguém que fala. Ninguém abre a boca para falar. Posso dar uma pincelada? Já que estás no fim da tua palavra. Por favor. Há uma coisa que nós devemos perceber, por favor, todo mundo. É enganoso achar que as mudanças vão acontecer quando você esperar que venha do outro. O processo de transformação do teu relacionamento, da tua casa, começa contigo, ponto. E se nós vermos até a palavra de Deus, ele fala na primeira pessoa. Ele diz sempre para nós, o exercício é nosso. É você que está a ler a palavra é para ti. Ele nunca diz o fulano. E quando ouve isso, que Adão disse foi a Eva, a coisa não foi muito boa para quem lê o livro de Gênesis. Então, o exercício de transformação e de mudança começa em nós. Comece a dar os primeiros passos, que eu tenho plena certeza que você vai colher frutos. Então nós, mais uma vez, queremos agradecer pela presença da irmã Aleluia, do pastor Silas, do irmão Constantino Clemente, por nos abençoarem nessa noite. Queremos agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhar aí no outro lado. Nós teremos a próxima edição no dia 29 ainda deste mês, porque são 2 edições ao mês. E nós vamos ter a próxima no dia 29 deste mês e daqui a mais uma semana nós vamos disponibilizar o tema que nós vamos abordar no dia 29. Queremos agradecer a MN Doces, né? Tem uma irmã abençoada que nos trouxe aí alguns salgados. Ui! Jantar! Tá lá. Há uma irmã que nos trouxe aí os salgados, a MN Doces. Quero agradecer o primeiro vídeo que nós fizemos a falar sobre esse programa. Logo surgiu uma irmã que nos apoiou com um valor de 11.000 kwanzas, fez uma transferência. Uau. Esse é a minha contribuição para esse programa. Então, please, você que está nos acompanhando do outro lado, seja um parceiro, seja um patrocinador, apoia-nos. Existem vários custos por trás deste programa, existem vários custos por detrás dessa realização e nós precisamos do seu apoio, nós precisamos da sua ajuda. Quero agradecer, não posso deixar de falar da Metanoia Mind, que é a casa que nos recebe. Nós estamos num espaço bonito, é mentira? Não é mentira. Não, nós estamos num espaço Uau. bonito, Excelente. né? E o bom é que é de crentes, né? Oh, aleluia. Coisa por isso. séria. Glória a Deus por isso. Os crentes O vão bom, fazer coisas... né? Excelente. O bom é que é de crentes. Então, quero mais uma vez agradecer essa parceria com a Metanoia Mind por nos receber neste lugar. E você que tem também para nós sugestões de temas, quero ver aqui abordado, envia para nós aqui na página por mensagem. Nós teremos todo cuidado em ler e analisar. Quero agradecer a todos os presentes aqui. Há aqui uma turma grande aqui na sala. Eu não vou deixar de falar. Quero agradecer a presença do irmão Teca Sala, que é o esposo da irmã Aleluia. Aqui todo mundo vê o selado. Quero agradecer ao esposo da irmã Aleluia, irmão Teca Sala. Quero agradecer à irmã Solange. Por pouco falava de Nery. É o hábito já, Solange de Nery. Agradecer ao irmão, a irmã Solange, que é a esposa do irmão Costa. Quero agradecer também a esposa do pastor Silas Albano. Está aqui, está lá, veio com a criança. Ao meu irmão Giovanni Panzo. Esse não é amigo, esse é irmão. Chamar amigo é um erro. Esse é um irmão. Uau.
E permitam-me falar mesmo disso. É um irmão para mim. Giovanni é um irmão para mim. É um irmão em tudo que eu faço. Tudo que é atividade, tudo que é projeto que eu tenho sempre a mão desse jovem. Uau. Sempre eu tenho sempre a mão desse jovem. E não é só com presença, trouxe água, trouxe sumos. É o Arão Só um da tua irmão, vida, né? só um irmão mesmo pode fazer. Só um irmão pode fazer isso. Eu quero agradecer, está aí a Ivete, minha filha, está aí o Hermo, meu irmão. É bom ter irmãos. É bom ter irmão. Eu agradeço profundamente pela vossa presença. Em nome de Jesus. Como é de cristãos, não podemos terminar dessa forma. Gostaria de terminarmos com oração. Uau. E há entre nós um pastor, e não só um pastor, 2 pastores e 3 pastores, não é? Pronto, mas eu não quero vender essa imagem. Então gostaria que pudéssemos terminar com uma oração. O grande objetivo dessa live é trazer restauração. O grande objetivo desse programa é trazer restauração, é trazer mudanças, é trazer soluções. De nada nos adianta estar aqui, não é para aumentar o número de visualização ou de seguidores. O nosso grande objetivo é restauração, é transformação, é mudança. Então gostaria que o pastor pudesse nos conduzir em oração, pudesse orar para as famílias, os casais que estão a nos acompanhar. Pai, te louvamos por este programa que está a abençoar famílias. Tu és o Deus de família, Deus que instituiu o casamento. E a nossa oração que o Senhor conserte lares em Angola. Cure famílias, ó Pai da glória. Aquela mulher que está a passar por uma situação atribulada no seu lar. Meu Pai, venha dar livramento. Venha curar os corações no poderoso nome de Jesus. Meu Deus, toda ferida interior, sare em nome de Jesus. Restaure lares, ó Pai. Traga reconciliação. Traga unidade nas famílias, ó Pai. No poderoso nome de Jesus. Levante famílias saudáveis em Angola, ó Pai. Levante lares, ó Deus da glória, que vão servir para a honra e a glória do Teu eterno nome. Repreendemos a separação das famílias, repreendemos o divórcio, repreendemos todo o espírito que traz, ó Deus da glória, desentendimento nas famílias, no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. E declaramos lares abençoados, famílias estáveis, famílias com estabilidade, famílias felizes, ó Pai, famílias saradas, ó Pai, no poderoso nome de Jesus. Repreendemos o espírito da separação, o espírito de divórcio, no poderoso nome de Jesus, e declaramos famílias sãs, famílias abençoadas, famílias libertas, no poderoso nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Uau. Deus abençoe poderosamente a tua vida, Deus abençoe poderosamente a tua família, em nome de Jesus.